Se ligou? A porta larga leva para a perdição. Se ligou? A porta estreita leva para a salvação. Qual a tua opção? Eu quero é salvação. Eu quero é salvação. Eu quero é salvação. Qual a tua opção? Eu quero é salvação. Eu quero é salvação. Eu quero é salvação. Salve, salve, rapaz gospel, aqui é Rix ARC, estamos começando um podcast. Hoje estou com ela, K-Box. Hoje estou eu aqui junto com o Rix, um ilustre convidado, Saulo. Conheço esse menino, queria muito que ele participasse e graças a Deus, com tudo que estava acontecendo, né? Já desmarcou, acho que umas 2 vezes. E com a graça de Deus, hoje deu certo. E aí, como você tá, cara? Boa tarde a todos. Estou extremamente feliz pelo convite, né? A amiguinha que conheço já há uns par de tempo. Estou feliz pelo convite de estar aqui com vocês. sim, vamos perguntar um pouco sobre sua vida, mas gostei de sua camiseta aí, Geração de Adoradores. Camiseta da igreja. Da igreja? Qual é a igreja sua? Água da Rocha. Da Rocha, de Pinheiro, Wesley, eles participaram aqui. Falei que essa vez está muito top, quem não assistiu, volta lá, assiste. E aí, como você está? Tudo bem? Como andas? Chega tarde, você está de aqui já, só para avisar, né? Graças a Deus, muito pela graça. Estamos vivendo pela graça. Amém. E aí, Camilinho, você conhece ele há mais tempo aí? Ó, Saulo, primeiro eu gostaria de verdade que você começasse a contar um pouco para as pessoas conhecerem um pouco de você, como foi o seu contato com o ministério, com a igreja, com o Espírito Santo, para as pessoas poderem conhecer. Meu primeiro contato com a igreja foi com 10 anos de idade. Só eu da minha casa servia ao Senhor. E eu fui visitar uma igreja primitiva aqui no bairro. E eu comecei sozinho. E de repente comecei a arrastar um monte de criançada comigo. E estou hoje firme na presença do Senhor. Graças a Deus. Glória a Deus. E você lembra como foi sua chegada na igreja? Você aceitou de primeira? Olha, desde mais novo, né, com 10 anos, como eu falei, eu comecei na igreja sozinho. Meus pais não eram frequentadores, não eram crentes, né, só eu como criança. E eu buscava bastante pela vinda dos meus pais até a igreja. E mais ou menos com uns 12 anos de idade, 2 anos depois, foi que minha mãe começou a vir para Cristo. Então, hoje a gente até brinca, né? Porque foi uma época bem difícil. Temos pais que não eram cristãos e eu sendo uma criança que queria servir a Cristo, né? Às vezes a gente estava em reuniões de família e eu fazia eles largar tudo porque eu tinha um compromisso com a obra. Mesmo criança eu já sabia que eu tinha um compromisso com Deus. Sim, nossa, com 10 anos, imagina. Eu comecei a ir para a igreja com 28. Eu estou mais ou menos isso. E faz tempo, foi difícil aí, criança, né? Porque criança, praticamente, quando começa, na nossa cabeça, largar as coisas do mundo é difícil. Mas uma criança, na hora da brincadeira, falar, vou para a igreja. Foi muito espontâneo, porque eu fui através de um convite de uma vizinha minha e eu gostei da igreja. E aí eu comecei a convidar meus amigos e meus amigos também crianças na época começou a frequentar a igreja. Então foi muito bacana essa experiência, esse contato. Algumas dessas crianças que hoje já são jovens, adolescentes, também hoje frequentam a igreja. Então é bem bacana a gente ver o crescimento de cada um. E é bem legal, né? Porque, como o Wesley falou aqui, né? Os amigos dele que andam junto com ele até hoje, você também tem essa vivência, né? Você
gente tem eu, a Camila, o Lucas, o Roland, a Débora. A Débora já era da igreja, mas era da igreja, não é aquele jeito, né? Ela praticamente nasceu na igreja, mas foi pro mundo, queria uma igreja. Você não teve essa fase, tipo só. Não, eu não tive essa fase de estar no mundo. É lógico que quando a gente vem para Cristo, né, a gente vive o primeiro amor, a gente está na intensidade, e a gente, em Cristo, temos os nossos altos e baixos. Então temos as fases que a gente estamos ali no primeiro amor, que a gente se dedica, evangeliza os vizinhos, se deixar leva até os cachorros junto com a igreja, mas também tem as fases baixas quando a gente estamos na igreja, né? Que é a fase que vem o desânimo, e aí somente em oração para Deus nos trazer força de novo para a gente voltar com um gás, né? Então tem essas fases também dos altos e baixos, mas nunca me afastei completamente da casa do Senhor. Eu tenho uma pergunta que ontem eu fui no encontro e tinha várias meninas lá, né? E porém elas estavam bem perdidas, e eu vejo que hoje em dia os jovens, isso que está vindo agora, para eles é dificultante. Tipo assim, eu não vi de berço evangélico, mas quando a minha mãe começou a ir, eu comecei a ver, eu via que antes era mais fácil, as pessoas, as crianças, Deus, eles eram mais sensíveis ao Espírito Santo. Conta um pouco, Sal, da sua vivência com o Espírito Santo, como é o mover, como você pode descrever ele na sua vida. Olha, se for para descrever Deus na minha vida, vai faltar horário aí para a gente fazer um podcast, porque Deus, ele é o meu tudo, né? Como eu falei para vocês, eu vim na igreja primeiro, antes mesmo dos meus pais, da minha mãe. Hoje eu tenho uma figura da minha mãe como missionária da minha igreja, mas antes eu não tinha, né? E a gente tem esse espelho. A minha mãe chegou uma época que precisou trabalhar de dia, de tarde e de noite. Então não tinha muita presença da minha mãe nessa época. Eu sempre orava, pedia para o Espírito Santo de Deus que abrisse uma porta para ela, que fosse uma porta de emprego boa, para que ela ficasse, né, só trabalhando num período e pudesse cuidar dos filhos e talvez, quem sabe, né, se aproximar mais de Deus. E eu me lembro que eu tinha mais ou menos uns 10 anos quando eu pedia isso a Deus, quando eu conheci quem era Deus, né? Comecei a conhecer, porque mesmo como criança, né, a gente tem aquela visão às vezes que a criança vai no culto só para atrapalhar, mas eu não, eu ia nos cultos e eu gostava de prestar atenção, não gostava de ir na escolinha, não gostava não, gostava de assistir o culto, e eu sempre via, né, minha referência, que era o pastor na época, e sempre no final do culto falava: pastor, ora pela minha mãe, para ela largar o emprego noturno dela, só ficar no emprego de manhã. E foi uma fase bem difícil na nossa vida, porque foi a época que meu pai sofreu um acidente, então ele precisou ficar afastado pelo INSS. Só que foi uma época que o INSS não estava liberando a aposentadoria dele, não estava liberando nenhum tipo de benefício, então ela tinha 4 filhos para criar, então ela tomou a atitude de começar a trabalhar no emprego noturno. Então ela trabalhava de manhã no emprego e à noite em outro, como cuidadora. E foi muito difícil não ter a presença da minha mãe. Eu sempre orava, até que Deus um dia fechou as portas e só deixou ela no emprego. E foi aí que ela começou a ter o contato. Quando ela deixou o emprego noturno, ela começou a me acompanhar em algumas idas minhas à igreja. Então ela começou a me acompanhar, gostou. Ela acabou encontrando outro ministério, na época eu era primitiva, ela encontrou outro ministério. E neste momento eu tomei a atitude e falei: não, eu preciso acompanhar minha mãe. Eu orei, né, para que ela estivesse na presença do Senhor, o Senhor me concedeu, e aí eu fui junto com ela no ministério que a gente somos hoje. Em referência ao contato com o Espírito Santo, é muito engraçado, porque o Espírito Santo ele nos ouve em todos os momentos, né? Mesmo criança, ele conseguiu atender uma oração minha.
E tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou hoje, é graças ao Espírito Santo de Deus. Eu digo isso a todo mundo, a todos os lugares onde eu passo, e hoje não poderia ser diferente para mim dizer sobre a grandeza de Deus. A minha faculdade foi uma promessa de Deus. Entendeu? Estava num culto, Camilinha estava num culto, e o pastor fez um propósito, eu levantei a mão, e eu fui o único neste dia, neste culto, que levantei a mão para fazer um propósito. Eu tinha 12 anos, 13 anos, 12 para 13 anos, e o pastor olhou para minha cara e falou assim: olha, Deus manda te dizer, assim como você teve essa atitude, Ele vai te fazer ser um doutor. Na época eu falei: mas como, né? Pobre, não tem condição, como assim eu vou fazer faculdade, estudo em escola pública? E Deus foi fiel para cumprir a promessa dele na minha vida. Top, né? É da hora conversar com eles, com Wesley e comigo, porque eles são novos, mas eles têm uma vivência com Deus que eu confesso, quando eu comecei, 28 anos, criança, eu nunca pensei em falar assim, igual vocês falam. Como a gente fala aqui, para nós é tipo devocional para nós. E a gente aprende com vocês são bem novos que a gente, mas é o prazer de conversar com vocês. E eu penso assim que hoje, mais do que antes, do que nunca, a gente precisa se dedicar às crianças de hoje. Não é só colocar numa salinha e deixar lá. Como você falou, hoje a gente tem que praticar o que antes tinha, esse amor, apresentar o Espírito Santo para eles, para que eles não tenham esse medo de sentir. Porque quando a gente tem essa sensibilidade ao Espírito Santo, e a criança acaba também deixando essa sensibilidade ao conviver, ela acaba se perdendo porque não está sabendo o que é desse, como é que fala? Decidir, saber entender o que é, o que não é. E daí elas acabam se atrapalhando e nisso acabam se afastando da presença de Deus. A gente vê muitas mães, hoje em dia a gente vê falando: nossa, queria tanto que meu filho estivesse aqui, ou queria tanto que estivesse participando do mesmo ministério do que eu. Só como você falou, você achou algo ali dentro da igreja que te fez ficar lá. E hoje os jovens, as crianças precisam de uma motivação. Antes, para você era uma palavra, ali só bastava isso. E a presença de Deus hoje, infelizmente, tem que ter algo além da palavra. Exato, a gente precisa investir mais nas crianças, né? Eu falo também no meu ministério. Geralmente, quando a gente tem algum tipo de reunião lá no nosso ministério, entre os líderes, a gente sempre foca também em fazer um trabalho com as crianças. É muito importante a gente investir nas crianças, porque eles serão o futuro da nossa nação, né? Assim como nós, um dia fomos crianças, hoje somos jovens, estamos pleiteando o ministério de Jesus Cristo, as crianças também, uma hora, vão ter que pleitear o ministério de Jesus Cristo. Até porque foi esse ensinamento que Jesus nos deixou, né? Deixar as crianças vir, pois delas são o meu reino. Né? Então, a gente tem que ensinar as crianças o caminho que se deve andar, tem que investir, dar oportunidade para elas, fazer esse culto voltado a elas, né? Não é só simplesmente trazer as crianças no culto, deixar num cantinho ou deixar numa salinha qualquer. É pleitear a palavra do Senhor para elas também. As crianças, elas têm, e isso é provado cientificamente, né, que tem o dom, né, de guardar coisas que nós adultos já não somos mais capazes, muitas das vezes, de guardar. Então, se a gente pregar a palavra, o evangelho para elas, com certeza elas vão guardar nos seus sistemas nervosos, nos cérebros dela, a palavra do Senhor. E aqui
tá um exemplo. Você falou, você começou com 10 anos, daí você trouxe sua família. Você vê como a criança é importante, né? E hoje também que é os contrários, né? A mãe traz a criança para a igreja, para ficar na igreja, ela não vem. Hoje mudou bastante as coisas, né? Até mesmo os jovens, tá? Os jovens, acontece bastante isso. Como você vê a situação dos jovens hoje com o Evangelho? Você acha que eles estão meio que despartilhando, estão fugindo? Olha, os jovens hoje, a gente tem uma grande quantidade de jovens ainda no mundo, né? Eu sempre digo isso. O mundo está sendo muito mais atrativo do que a igreja, né? A gente tem que investir em cultos de jovens, em programas para jovens, porque o mundo está sabendo atrair mais jovens. Então a gente tem uma grande quantidade de jovens no mundo do que mesmo dentro da igreja. Mas os poucos jovens que a gente tem, que a gente acha que é pouco, entre aspas, essa juventude que a gente tem dentro da nossa igreja é uma juventude feroz, capaz, uma juventude que sabe apregoar o Evangelho, uma juventude forte mesmo em Bíblia, uma juventude forte em oração, e a gente precisa investir também nos jovens. Eu acho que a gente tem muito mais jovens ainda para ganhar para o reino dos céus. O que você acha, Sal, que a gente... O que você acha que tem que ser feito para que a gente pare de falar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Falar, que a gente pare de falar e comece a viver. O que você acha que falta para o cristão? Porque hoje eu vejo que a maioria dos, vamos falar assim, das pessoas religiosas que eram antes, que só tinha um entendimento só, e hoje está sabendo entender o Evangelho em si que a gente está vivendo, porque eu acho assim, que isso que é legal, a gente saber que o quê? Aqui a gente tem uma placa, mas lá no céu a gente não vai ter. Então é esse tipo de comunhão que a gente tem. Independente do ministério que você sirva ou a gente tem que estar junto e pregando o mesmo Evangelho, podendo, tipo assim, proporcionar um encontro de jovens no Mar de Dini, que eu possa contar com a sua igreja, com a igreja ali do lado, com a igreja do lado do bosque, e que a gente possa fazer uma coisa só, independente se for para ganhar um jovem para a sua igreja, ou para minha, ou para qualquer outra. O que você acha que a gente tem que começar a dar o primeiro passo? Não só ficar na palavra de Deus, porque isso a gente já ouve ser pregado. O que você pensa? Só complementando um pouco essa pergunta da Camila, você acha que a divisão dessas placas meio que atrasou um pouco o andamento da igreja, essas coisas, que afastou um pouco? Com certeza, né? As placas da igreja, o nome das igrejas trouxe um atraso para o Evangelho, porque a gente vivemos no Evangelho. Então, se a gente quer viver o Evangelho, a gente precisa estar em comunhão, não só com as nossas igrejas, mas também com as igrejas vizinhas, as igrejas do nosso próximo. Parar um pouco, né? E tentar achar o erro na igreja vizinha, olhar mais para o erro dentro da gente. Primeiro passo, né, para a gente chegar no Evangelho, a gente precisa colocar Deus acima de todas as coisas. Enxergar que Deus só Deus, só Jesus Cristo é o único perfeito. Ele é o único perfeito. A segunda coisa, a gente tem que parar de tentar achar o erro nas pessoas. Até mesmo nos nossos próprios membros que estão aos nossos lados, ou até mesmo no nosso pastor, que é a nossa referência do altar. A gente tem que entender que a gente somos seres humanos, e como seres humanos, a gente erramos, a gente pecamos, a gente falhamos. Vai chegar uma hora que eu vou ter um embate com a Camila, porque a gente não tem as mesmas ideias, a gente não tem os mesmos pensamentos e até mesmo nem os mesmos posicionamentos. Então a gente tem que entender que a gente somos seres humanos,
E somente Deus é perfeito. Então a gente tem que parar de tentar achar o erro das igrejas vizinhas e enxergar o que a gente pode melhorar, o que podemos fazer para melhorar. Esses são os 2 primeiros passos. O terceiro passo que eu acho para unificar tudo e a gente ter um evangelho realmente de sair na rua e trazer almas para o reino é o evangelho de amor. A gente precisa ter mais amor ao próximo. Está faltando amor, né? As igrejas, eu falo em geral, eu falo até da minha. Então está faltando amor. A gente precisa apregoar o amor dentro das igrejas, o amor dentro do nosso trabalho. Não adianta a gente só ser crente aqui dentro, crente dentro do templo. A gente tem que ser crente lá fora, a gente tem que ser crente no nosso trabalho, a gente tem que fazer o diferente. E mais um passo essencial: viver pela fé. A gente precisa da fé. Se você quer ver os feitos, a maravilha de Deus, a graça de Deus sobre a sua vida, viva pela fé. Viva pela fé. No podcast passado, eu estava conversando com o secretário de missão, né? Eu fiz uma pergunta para eles, que hoje os crentes parece que estão perguntando só para os crentes, está querendo evangelizar o outro crente da outra igreja. Entendeu? E o mundo está ali precisando, eles não vão conversar. Fica só entre um mundinho. Tipo, eu vou conversar com você de outra igreja para falar bem da minha igreja, tipo, enquanto o que está do lado fica deixado de fora. E hoje está meio que assim, né? Crente pegando para crente e quem precisa não está sendo ouvido ou sendo falado, né? Às vezes está assim. O Diego dessa igreja veio aqui, ele falou isso, que hoje as igrejas estão pecando no evangelismo. Algumas nem chegam a fazer, né? Eu vejo que um mundinho, só um mundinho só, né? E eu acho que é outro erro, porque quando a gente pode ter um ensinamento agora, só que quando vai efetuar o evangelismo, as pessoas não conseguem. Então, quer dizer, hoje o evangelho eles estão bom para ouvir, mas para efetuar, para viver, não. É igual você falou, amor. Amor durante a pandemia foi pregado. Era o que mais você escutava nas lives, em tudo. Quando chega para ser efetuado, para vivenciar, tanto na vida da gente, porque eu falo assim, que antes de qualquer coisa, a gente tem que trazer isso para a gente, até eu mesmo. Quando a gente efetua o amor, primeiro a gente tem que efetuar para a gente, para depois a gente passar para ser verdadeiro, não para ser tipo assim uma ganha, sabe? As pessoas estão achando assim, é igual assim, você vem atrás da bênção, do abençoador, você não quer mais. As pessoas têm que entender isso, e é por isso que está havendo essa dificuldade de presença, pelo menos é o que eu vejo. Você sabe que a maior escola do cristão é a igreja. São daqui, são do altar do Senhor, dentro da casa do Senhor, que a gente leva considerações para nossas vidas, a prática para a nossa vida. Então a maior escola é a casa do Senhor. Quando a gente aprende na casa do Senhor que a gente tem que viver pela fé, ou que a tempestade, muitas das vezes que a Camila está vivendo na casa dela, ou que você que está assistindo está vivendo na sua casa, é uma tempestade não para você morrer no meio do deserto, não, uma tempestade para te edificar. Quando a gente entende isso, que estamos vivendo um ensinamento para transmitir às pessoas isso, a gente consegue abrir um leque do Evangelho. A gente consegue verdadeiramente mostrar quem Cristo realmente é, sabe? O amor de Cristo. A gente consegue mostrar a grandeza de Cristo. Por exemplo, eu sempre quando eu saio para atender meus atendimentos, que eu sou fisioterapeuta, sempre quando eu saio para atender meus atendimentos, eu sempre coloco Deus na minha frente. Sempre falo, Senhor, toma na minha frente, Senhor, faça por mim, Senhor, eu não posso nada, você pode tudo. Apesar dos conhecimentos, das técnicas que eu aprendo na faculdade, é o Senhor quem faz.
Quando a gente entende que é Deus que faz, a gente começa a ter êxitos na nossa vida. A gente começa a ter resultados. Então, eu sempre procuro também passá-los, por exemplo, aos meus pacientes. Às vezes eu chego em áreas que estão completamente devastadas, a família está triste, acabada, e eu começo a contar a minha história de vida, traz uma motivação aos meus pacientes, entendeu? E esses tempos atrás, eu cheguei para atender em julho do ano passado um paciente, ele teve Covid, ele acabou ficando na UTI. Quando fui entubar ele teve um AVC, perdeu os movimentos da perna, do braço, não andava mais. Cheguei numa situação muito difícil quando ele recebeu alta do hospital. Ele teve que montar uma mini UTI na casa dele, com respirador, não andava, fazia uso de sonda. E quando eu cheguei, eu até pensei, falei assim, não vou conseguir atender isso, eu nunca vi isso, né? E aceitei o desafio. Se der certo também, se não der certo e tal. Cheguei para atender esse senhor na casa dele. Era um senhor que tinha família, tinha 50 e poucos anos de idade, novo. E estava lá naquela situação de não andar, de ser cheio, fazendo uso de sonda. Cheguei lá, comecei a contar um pouquinho da minha história para ele, né? Falando como que eu tinha me formado, como eu cheguei a ter minha formação. E comecei a dar os primeiros atendimentos. O tempo foi passando. Um mês depois, o nome dele é Seu Humberto. Seu Humberto começou a tirar o oxigênio. 2 meses depois tirou a sonda. 3 meses depois já estava andando de novo. Porque quando a gente entende que a gente não pode, mas Deus pode fazer por nós, nosso trabalho é bem sucedido, a nossa família é bem sucedida e ainda alcançamos vidas. Alcançamos vidas. As pessoas sempre, quando eu chego no atendimento, me falam: você é cristão? Eu falo: eu sou cristão. Independente se eles são católicos, independente da religião que eles são, sempre falam: eu sou cristão, né? Alguns ficam até meio receosos assim, né? Achando que por serem católicos ou alguma coisa assim do tipo, eu vou tratar eles mal. Mas o mesmo amor que eu tenho pelos cristãos que estão ao meu lado, os evangélicos que estão ao meu lado, eu tenho que ter o mesmo amor ao meu próximo, independente da religião. E é assim que eu consigo alcançar almas ao reino de Cristo. Entende? O maior testemunho que a pessoa pode dar é o da própria vida, né? Sim. Então, você chegou num lar, praticamente estava todo mundo no chão. Eu sei que a sua vivência, seu testemunho conseguiu transformar aquele lar. A gente fala de experiência como evangelizar lá fora. Evangelizar é isso que você fez. Você contou da sua vida, o seu testemunho conseguiu ganhar eles. Então, e hoje parece que o povo chega e fala: nossa, eu vou ali na pequena, você sabe como eu vou falar? Não sei nem como chegar ali. É simples, é contar sobre a sua vida. Sua vida é o seu maior testemunho. Exato. Nossa vida é o maior testemunho. A nossa vida, ela vai refletir quem Jesus é na nossa vida. Então, às vezes a gente não precisa ter um conhecimento teológico que muitos têm, porque alguns foram chamados para o altar, conquistar almas, trazer multidões para a casa do Senhor, e falam super bem da palavra do Senhor, tanto que tem muitos que são referência na palavra de Deus, mas Deus também conta com aquelas pessoas que às vezes o simples "eu te amo" é capaz de mudar as vidas das pessoas. Aqui a gente fala corno, né? O pastor só pelo abraço ele corre nos outros. Verdade. Você chega na porta e você recebe o abraço dele, parece que você esquece tudo que você está comendo lá fora. Você chega aqui só pelo abracinho dele já ganhei o dia. Não precisa de muito. Outra coisa que eu queria saber de você, Saulo, quais são os seus, o que você almeja, tanto na obra de Deus, na casa de Deus, algo que você queira fazer para tanto os jovens em si, pela obra de Deus e na sua vida. A obra de Deus que eu almejo mesmo é que as pessoas realmente conheçam quem é Deus de verdade. Só
Só as pessoas conhecendo quem é Deus de verdade que a gente vai ter um evangelho firme e forte. O meu desejo é que as pessoas realmente conheçam, os jovens, os senhores, as senhoras, né, as pessoas de todas as idades, as crianças, realmente reconheçam quem é Deus. É por isso que eu luto todos os dias. É por isso que eu oro todos os dias, para que a nossa nação, não só a nossa nação, como o mundo, conheça quem é Deus, sabe? Parece que quanto mais o tempo passa, né, a gente se aproxima mais da vinda de Cristo. Né? A gente está vivendo calores que não tinha antes. A gente está vivendo tragédias que não tinha antes. E esses são sinais que Jesus Cristo está voltando. Está voltando. E a gente precisa preparar as pessoas para a volta de Cristo, para a vinda de Cristo. Então esse é o meu almejo, que as pessoas realmente reconheçam quem é Cristo de verdade. E o céu da sua vida? Bom, na minha vida tenho muito, né? Eu almejo um dia ter uma família firmada na rocha que é Cristo. Eu almejo, né, que o meu negócio seja bem sucedido, mas também que eu tenha uma vida de intimidade cada dia mais com Cristo. Esse que eu almejo na minha vida. Eu queria que você contasse um pouco dessa igreja, porque os moleques veio aqui falou muito bem, né? Eu queria que você contasse um pouco. Qualquer dia eu vou visitar essa igreja. Vai visitar. Bom, a minha igreja é bem engraçado, né? E eu assisti o Wesley falando da nossa igreja, né? Que ele começou a ir na igreja, era de frente para a casa dele. A igreja começou no quintal de casa. Começou no quintal de casa, a gente frequentava o ministério e o pastor precisou se mudar do ministério. Né? E ele era do Rio de Janeiro, ele decidiu voltar para o Rio de Janeiro. E aí, como o barracão era o nome dele e tal, então a igreja acabou ficando sem barracão, o outro pastor, né, ficou meio desamparado. E meu pai, que não era cristão na época, ofereceu a garagem da casa. Se a gente voltar a lembrar do que eu falei agora no início, né, do podcast, eu falei que na época, tem 12 anos mais ou menos, meu pai estava desempregado, porque ele sofreu um acidente, estava dependendo do INSS. E ele foi alguns dias no culto, ele falou, não, pode fazer lá a igreja lá em casa, lá, tudo chucro assim, sabe? Falou, não, pode ir lá fazer a igreja lá em casa. E começou, e os irmãos tomaram essa iniciativa. Só que quando eu era criança, estava muito em alta em 2010, não sei se vocês já faziam parte do evangelho nessa época, em 2010 estava muito em alta as células, né? O pessoal fazia muita célula nas casas das pessoas. E eu sempre tive o almejo, quando criança, de fazer célula em casa. Então, quando eu ia brincar com meus amigos, que iam na igreja e tal, a gente fingia que a gente estava fazendo célula no quintal de casa. Então a gente brincava de igreja no quintal de casa. E esse mesmo quintal que a gente brincava, Deus agora plantou a promessa e começou o nosso ministério lá. E era muito engraçado, porque não tinha telhado no quintal. Então tinha dias que a gente tinha que fazer culto pela fé. Olhar para o céu e dizer, Senhor, segura a chuva. O tempo armado falava, segura a chuva. E depois que terminava o culto, 5 minutos depois caía um toró d'água. Eu lembro que uma vez, né, a gente acha muitas das vezes que o nosso Deus é o Deus do pouco. Não, mas o nosso Deus é o Deus do muito. Uma vez, né, o quintal que era descoberto, estava armando o tempo de chuva mesmo. Era uma semana chuvosa, estava armando o tempo para chover. A gente, sem dinheiro, a gente fala, meu Deus, e agora? Minha mãe foi na casa de material de construção, comprou uma lona, colocou uma lona lá e tal, ficou bem bonito a lona, falou, agora pode chover, pode, e não vai. Mas como nosso Deus é um Deus muito, não gosta das coisas dele de qualquer jeito, se ele prometeu, ele é fiel para cumprir, né? Que muitas das vezes a gente está esperando uma coisa de Deus, e Deus tem coisas grandes e firmes preparadas para a gente que a gente nem imagina. E colocou lá, os irmãos veio um tirão lá, colocou a lona, 6 horas da tarde, antes do culto começar, veio um vento. Um ventaval,
rasgou a lona no meio. Foi como um sinal, fosse um sinal de Deus falando para nossas vidas que aquilo que Jesus tinha preparado para nós era muito maior do que a gente pensava. E para você ter uma noção, o vento veio, o culto aconteceu, porque rasgou a lona no meio, o culto aconteceu, não caiu chuva caiu depois. E na semana seguinte, o dinheiro do meu pai, que estava parado no INSS, do meu irmão, porque na época eu tinha perdido meu irmão, então a gente tinha um seguro do meu irmão para receber. Deus liberou. Foi como se Deus falasse: o que eu tenho para vocês, para a sua casa, para a sua igreja, o seu ministério é muito maior do que vocês imaginam. A gente conseguiu reformar a nossa casa. Um dia, uma semana depois, foi como se Deus falasse: não, o que eu tenho para você não é remendo. O que eu tenho para a sua vida é magnífico, é tão grande que você nem imaginou, não passou ainda pela sua cabeça. E realmente, não passou pela nossa cabeça o que Deus iria fazer na nossa casa, o que Deus iria fazer sobre as nossas vidas. Não passou. E hoje a gente tem o nosso ministério, que fica na Avenida do SESI. Graças a Deus, um tempo depois a gente desceu aqui para baixo, estou vizinho de vocês. E graças a Deus a gente tem uma casa bonita, adornada, ali na Avenida do SESI, onde a gente pode receber as pessoas com mais tranquilidade, uma casa bem linda, bem adornada. Tem que ir ao segundo lá? Terça e sábado. Sábado. Amanhã vai. Uma vez. Terça é o Wesley. Vai cá trazer ele aqui. Pegar aqui para os jovens. Tá precisando. É muito top. Venho ser. Detalhe pro pessoal: o Saulo louva como ninguém. Meu Deus. Nossa, quando eu ouvi ele louvar depois da palavra, é coisa de ser o Espírito Santo tocando no coração mesmo, de verdade. É muito especial, sabe? E fala um pouco do seu consultório que eu vi lá no Instagram, que você conseguiu fazer em cima dali da sua casa. Como que está sendo você? Então, está sendo bem especial, né? E, como eu disse, foi promessa de Deus, com meus 13 anos de idade, Deus me prometeu e realmente Ele foi fiel para cumprir. Trabalhava como soldador na Caterpillar e uma hora para outra passou na minha cabeça: eu estou construindo. E Deus, graças a Deus, tem abençoado. Estou conseguindo atender as pessoas mais necessitadas lá, né? Além disso, faço outros trabalhos por fora, né? Além de fisioterapia, lá no meu espaço, atendo residencial, nas casas. Trabalhei no ano passado na Santa Casa, frente à Covid, na UTI, e tenho vivido coisas magníficas, pela graça de Deus. Mandar equipamento de apoio, telefone, tudo que nós colocamos no vídeo lá. Quem precisar, né? Perna cansada aí, ó. Vai vir lá que vai dar um jeito de descansar essa perna. Aqui vai ter um pouquinho cansado, tá cansado, amigo? As costas. Não, costas. Você não, a Juliana não pediu hoje. Tem alguma pergunta? Não, eu tô falando com você aqui. Vamos tentar para sábado, para um sábado trazer os treinos. Só que daí vai ter o sábado inteiro, né? Vai para o podcast e para a noite. Nós tudo, daí já vai ter para pregar, para cantar, para tudo à noite já. Vai ser o sábado nosso, da Água da Rocha. Fechou. Eu combino com ele certinho. Aí a gente já faz aqui um encontro. Eu também agora, estava vindo para cá e passando de carro. Ele vai ter congresso, vai inovar. Eu vi no Instagram, não sei quem toma conta lá no Instagram, lá tá comentando essa semana inteira. Bem top. Legal, cada um falando, né? Cada dia tava mostrando. Achei super lindo o tratamento do seu irmão. Até a Débora viu. Achei lendário esse Instagram. Muito bonito. Gostei muito daquele dia que você participou aqui do. Gente, toda vez foge da minha mente. Vigília? Da vigília.
foi muito especial e foi algo preparado mesmo de Deus aquele dia, por causa que eu queria tanto falar com você para convidar você desde aquele dia, porque quando eu consegui falar com o Wesley, eu falei com ele na rua, da casa da minha mãe, e não deu tempo da gente trocar telefone, nada, e eu não via mais sua mãe, e eu ficava, como vai ser para falar pro Saulo, como vai ser? Aí eu pedi para a Gabriela, para minha irmã, não consegui, ela falou que só no Face, que ela tinha, daí eu falei assim, não, eu vou dar um jeito. Aí a hora que eu entrei aqui, eu já fui lá pedir lá seu número, aí eu comecei a encher um pouco a paciência do Saulo. E a Karine é assim, né? Ela já correu atrás até de pastor já, para vir para a igreja. Pastor, eu vou cortando a casa dele, ela saiu de atrás correndo. Volta aqui, preciso falar com você. É assim. Verdade, é isso. E falando um pouco mais sobre a sua vida, o que você gosta de fazer quando você está livre? Joga bola, videogame? Eu gosto de jogar videogame bastante. Videogame? De luta? Eu gosto de FIFA. Jogar futebol. Mas tem um pastor aqui também que é viciado. Só a parte de videogame, só. Gosto de FIFA. Ô Lucas, meu Deus do céu. Chegou uma época que ele teve uns 4 videogames. É assim. É assim. Ele comprou o Play 4, ficou 3 semanas. Já foi para o outro. Daí ele vai pega o videogame e fica para nossa. Você gasta de videogame, eu tem um carro rapidinho. Mas gostou de jogar videogame. Eu não jogo muito, só NBA só. Aí reúne os amigos das antigas assim, fala, vou jogar NBA. Daí marca um sábado, que é meio difícil, né? Encontrar todo mundo, tá todo mundo casado, com os filhos lá. Aí né, pega um sábado, reúne todo mundo e fica jogando. E você faz com seus amigos da antiga? Sim, a grande maioria vai na minha igreja também, né? Então, bem legal. Bem top. Chegou para perguntar aí, Camila? Vamos ver. O pessoal tá meio acanhado, eu sei lá. Vini e Débora, não quer fazer nenhuma pergunta? Duvido que vocês não tenham nenhuma curiosidade. Tá bom. Quando o Vini vai escrevendo uma pergunta lá, falando nosso patrocinador aqui, Puga Lanches, aí galera do Mar de Dini, região, Puga Lanches, aqui no Mar de Dini, aqui na Rua 20, se quiser lanche, espinha, quinta e festa, bolo, essas coisas aí, ó, procura lá o Puga Lanches. Já lembrando que o Puga, o nosso ainda, o kit festa ainda tamo aí. Nosso bolinho, que já tem no podcast, né? Quiser mandar, estamos aí. Forte ainda. Detalhe, mais um patrocinador que está chegando por aí é o Poimpas Açaí, tá? Já tô anunciando antes porque eu já vou na bota dele já para providenciar tudo isso. Fala um pouco do seu estúdio aí, o nome, telefone, Ó, meu perfil, né, profissional é Físio.maia, atendo modalidade de Pilates, tá? E faço atendimento residencial de fisioterapia e também atendo modalidade de liberação miofascial, ventosoterapia, para liberar os músculos, tirar a dor, né? Nossa, se soltar isso na igreja aqui, meu Deus do céu. Meu Deus. Vai ser só até mesmo na Nazaré. Quer que ela chega, já chega assim, já tá pelas costas. Não pode ir lá que sai lá bom. Olha lá, pastor Orlando, corre com esse joelho seu. Vamos lá dar um jeito. Eu vou arcar muito aqui, o pastor tá subindo, o povo já tá sentando já. Na hora que você falar, pode se sentar, já tá todo mundo sentado, já olhando já. Aqui é assim. O povo de 20 anos já tá com dor nas pernas. Tá difícil aí, Vini? Já tá aí, já. Chegou uma pergunta aqui, ó. Eu vou fazer essas coisas. Foi o Vini que mandou, tá?
Deus pode desistir de uma pessoa se ela pecar muitas vezes? Cara, é legal que a gente escuta isso muito, né? Principalmente os mais antigos tinha essa questão de doutrinação, né? Se a gente pecasse muito, a gente se afastaria de Deus. Na verdade, não é Deus que se afasta da gente, somos nós que se afastamos dele, né? A gente acaba, por exemplo, se a gente comete algum tipo de coisas ilícitas aos olhos de Deus, a gente sabe, como ser humano, que a gente errou e que a gente falhou, e a gente acaba se afastando de Deus. Por conta própria nossa mesmo. Nosso subconsciente entende que a gente tem que se afastar de Deus. E quando na verdade Deus está dizendo assim, filho, não, eu sou capaz de te curar, eu sou capaz de te libertar, eu sou capaz de te fazer não pecar mais. Então, na minha concepção, aos meus olhos, eu não vejo que Deus se afasta das pessoas, e sim que nós se afastamos dele, porque entendemos que erramos, entendemos que falhamos, mas também temos que entender que Deus é capaz de nos perdoar sempre, sempre. Meio que as pessoas desistem antes, né? Não chega até o final. Hoje a gente vê bastante, né? O pessoal vem na igreja um dia, daí ela quer que a vida dela transforma naquele dia já, que a partir daquele dia tudo vai dar certo. Daí só com um escorregãozinho, por que eu serviço de Deus? Não mudou nada na minha vida. Tipo, a pessoa ela se acha tão autossuficiente que ela ignora Deus porque ela era superior. Isso acontece bastante com as pessoas. Vem na igreja, não deu certo um dia, não vem mais. Daí começa a procurar outras coisas, vai rodando, nada vai dando certo. Até aí ela vai achando que nas outras coisas, não dela. Tem mais uma pergunta. O que é preciso fazer para ser guiado pelo Espírito Santo? Bom, para a gente sermos guiados pelo Espírito Santo, o principal meio é estar conectados com Ele. De qual maneira que a gente se conecta ao Espírito Santo? Através da oração. Através da oração. Você quer ser usado por Ele? Ora. Você quer ser usado em nome da profecia, da palavra, como está Jó? Ora. Jejue em cima do seu propósito com Ele. Então, se você quer ser guiado pelo Espírito Santo, se você quer viver uma vida de santidade com Ele, ore, busque Ele, tenha intimidade. Não tem como a gente ter intimidade com Deus, intimidade com o Espírito Santo, se a gente não se conectar a Ele em oração. O nosso único meio de se conectar a Deus e ao Espírito Santo é através da oração. Viver uma vida de oração com Ele. Às vezes as pessoas, a gente vive em uma sociedade tão agitada, por exemplo, levanta às 5 da manhã e vai dormir às 10, ou chega em casa às 11, quem faz faculdade, ou trabalha em 2 empregos. A gente vive numa vida tão agitada que às vezes a gente acaba não orando de madrugada. Às vezes as pessoas falam, para você ter intimidade com Deus, você precisa orar de madrugada. Não, você não precisa orar só de madrugada. Você pode se conectar a Deus em todos os momentos. Ele é aberto para todos os momentos. A partir do momento que Ele rasgou o céu na sua vida, você tem intimidade para falar com Ele em qualquer hora. Entendeu? Independente do horário, independente da situação, da razão. Em qualquer horário você tem intimidade com Ele. Mas o importante é se conectar com Ele através da oração. Chegou outra aqui, para desfrutar da eternidade, é preciso sofrer aqui na terra? Olha, com certeza, tem lógica, senão eu estou sofrendo à toa, então. Não, mas com certeza, a gente vamos sofrer. Tem até uma palavra que fala sobre a porta estreita e a porta larga, então com certeza, quer desfrutar da eternidade, saiba que você vai passar por um processo. Jesus Cristo passou por um processo, ele foi cuspido, foi traído, foi chicoteado, e a gente somos mero aprendiz dele, e não passamos nem um terço do que ele passou lá na cruz do Calvário. Então com certeza a gente vai sofrer um pouquinho sim, mas nada comparado ao que Jesus sofreu na cruz.
quiser viver bem, você tem que voltar na época de Eva, lá senão comeu fruto, né? Claro que eu vou pagar isso. Antes das outras perguntas, queria que você contasse um pouco para as pessoas da sua vivência ao subir o monte, como foi, porque alguns adolescentes almejam subir ou tem receio por alguma coisa. Queria que você contasse um pouco da sua experiência para que eles pudessem entender. Bom, subir no monte é nada mais do que a gente estar conectado com Deus. A gente se conecta com Deus na nossa casa, no nosso lar, mas tem um grande diferencial quando a gente se conecta com Deus no monte e nas nossas casas. Por exemplo, na nossa casa, a gente vai ter o cachorro que vai nos atrapalhar, chorar, vai ter o vizinho que vai ter um som alto, um som, e a gente não vai ter aquela tão intimidade com Deus assim. A gente não vai se aprofundar mais. No monte, não. Realmente, quando você vai no monte, você vai escolher um local calmo, tranquilo, e você vai conseguir se conectar mais profundo com Deus, né? E, com certeza, um monte de lugar da gente viver coisas extraordinárias. Não que se você orar na sua casa, você não vai ter coisas extraordinárias. Você pode ter visões na oração na sua casa, mas no monte, a gente vive algo mais profundo com Deus, né? Deus é capaz de nos mostrar sinais. Muitas das vezes eu fui no monte e Deus acendeu o graveto, né? Me mostrou coisas extraordinárias. A gente viver coisas extraordinárias no monte, com certeza. Vamos para uma pergunta. Como devemos agir diante das injustiças? Bom, primeiro que a gente temos que se posicionar. A gente está vivendo uma época que agora os cristãos estão se posicionando, né? Estão dando uma cara a tapa mesmo, mostrando que somos cristãos e temos que nos posicionar assim. Então, referente às injustiças, a gente tem que se posicionar contra as injustiças. A gente não podemos nos calar. A igreja do Senhor não pode se calar quando vê ou algum tipo de injustiça. Mas a gente também tem que saber, né, que independente de algumas injustiças, né, a gente temos que agir com cautela, né, com prudência, com oração, com jejum. Não adianta a gente tomar decisões precipitadas também, está sempre debaixo de oração. Às vezes, não que algumas das vezes seja necessário a gente nos omitir, mas muitas das vezes é melhor nos calarmos do que tomar uma decisão precipitada, entendeu? Então, seria bom a gente analisar quais injustiças assim, mas a gente não pode se calar diante de algum tipo de injustiça, seja na nossa vida ministerial ou seja fora da igreja. Temos que se posicionar contra as injustiças. Chegou outra aqui. Estou botando ouvido, certeza. Se Deus ama a todos que criou, por que alguns irão para o inferno? Bom, Porque mereceu. a realidade é que Deus nos deu o livre-arbítrio para escolhermos qual caminho que a gente vai querer tomar, né? Jesus não obriga ninguém a estar na casa dele. Jesus não pega ninguém pelo braço e diz: você vai me servir, não, né? Deus é um Deus que nos deu o livre-arbítrio. A partir do momento quando a gente escolhe servir a Cristo, a gente tem que saber que com Deus é sim, sim ou não, não, entendeu? Então, se você está dentro da casa do Senhor, vivendo uma vida de intimidade, você conhece o Senhor, sabe dos feitos do Senhor. Então, por que você vai se distanciar do caminho dele, né? Então, com certeza, quando você conhece o caminho de Cristo, sabe quem ele é, né, você não vai escolher a segunda opção de ir para o inferno.
Mas com certeza vai ter pessoas que vão, né, para o inferno, porque cometeram atrocidades. E com certeza o nosso Deus, né? A gente fala tanto de justiça, acabamos de falar sobre isso na pergunta anterior. Nosso Deus é um Deus justo. Concorda comigo? Sim. Nosso Deus é um Deus justo. Então, se a gente está servindo a Cristo hoje, com certeza, Deus tem casas grandiosas preparadas para a gente. A própria palavra do Senhor nos fala que Ele está nos preparando para o céu, vamos andar em ruas de ouros. Né? Jesus está preparando uma rua de ouro para a Camila que está aqui servindo. Será, né? Vamos colocar uma aspas aí. Você acha justo que alguém que não está na casa do Senhor herde a sua herança, Camila, no reino dos céus? Eu tinha um professor que ele falava assim, né? Tipo, tinha prova, ou fechava o trimestre assim, deu um tirava zero. Daí o aluno, professor, tirei zero, como assim? Daí ele falou, mas a culpa é sua, porque todos os alunos começam comigo com 10. Você que vai conquistando esse zero, porque todos têm 10. Você que vai fazer errando, até chegar a esse zero. E com Deus, a mesma coisa, tudo começou perfeito, a pessoa vai construir a vida dela. Se a pessoa chegou no inferno, cara, não pode ficar tomando menos um, aí chegou ao zero. Assim como eu acredito também, por exemplo, que não só os evangélicos vão reinar o reino dos céus. Eu também acredito, por exemplo, que os católicos vão herdar o reino dos céus, outras pessoas de outras religiões, testemunhos de Jeová, vão herdar o reino dos céus, né? Também acredito nisso. Então, mas é aquilo que eu te falei, não tem como, né, uma pessoa que só pecou, cometeu atrocidades e não se arrependeu, né, subir ao reino do céu. Isso eu não acredito que vá acontecer. A chance foi dada na cruz ali, o que estava do lado ali. Perdoou aquela hora e já foi. Então você está no caminho errado aí, ó. Começa a botar agora já vai. Pedindo perdão dele já, porque o livro foi lá na cruz lá. Essa aí eu também vejo bastante gente perguntando. O jejum pode ser feito para conseguir um bem material? Polêmica essa. Essa é. Bom, olha, o que a palavra do Senhor nos ensina? A palavra do Senhor nos ensina que, primeiramente, buscar o reino de Deus, certo? Está buscando o reino de Deus? Está andando alinhado com Cristo? Então, se você está buscando o reino de Deus, eu não vejo uma coisa como um pecado você jejuar para que Deus te abençoe em outras áreas da sua vida. Entendeu? Assim como se você precisa de alguma coisa, você precisa falar com o Pai. Então você ora ao Pai pedindo essas coisas. Mas, como eu falei, você precisa estar alinhado com o reino. Tá? Não adianta você só querer fazer o reino nada. Não, precisa estar alinhado. Buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas vou te acrescentar. Tá? Essa daí volta no que nós estávamos falando sobre o povo vir na igreja por dia, né? Sim. Vim, ó Deus, eu quero uma casa aqui. Eu estou aqui hoje aqui. Daí chega, vai embora, a pessoa despejada, pega a casa. Nossa Deus, eu fui lá, pedi a casa, agora está sendo despejada. A pessoa, ela veio para ganhar, ela não veio para perder. Sim. A pessoa só quer conquista. Ela quer uma troca de favores com Deus, né? Tinha uma pergunta aqui. A gente está chegando no final. Gostou? Gostei. Pode chamar mais tranquilo agora. Chegou nervoso. Meu coração já estava. Ó, a produção quer que faça as duas perguntas. Então vamos lá. Pera aí, nós já vamos pro final. Sal, como... Não, essa tem que ser o fixo mesmo. É muita palavra difícil para Camila, Sal. É ligar ou lidar? Está escrito aqui. Como, acho que deve ser lidar. Como lidar com a licença de Deus ao livre-arbítrio que Ele nos deu?
Como lidar? Como? É isso como lidar? Ligar mesmo. É ligar a onisciência de Deus sobre o nosso livre-arbítrio. Ligar a onisciência de Deus para o nosso livre-arbítrio? Complexa a pergunta, né? Vamos resumir mais fácil para ele. Se Deus sabe de tudo que vamos fazer, por que ele não posso falar? Nos deu. Se Deus sabe, sim, entende? Bom, se Deus sabe, né, o que iremos fazer no futuro, né, por que Ele nos deu o livre-arbítrio? Cara, por decisão, né, para a gente ter as nossas próprias decisões. Né? Deus não é um Deus autoritário sobre nós, para dizer, você vai fazer isso. Não. Né? Deus quer nos dar liberdade de escolher qual caminho vamos seguir. Mesmo Ele sabendo, né, que uma hora a gente ia tropeçar, uma hora a gente ia falhar, uma hora a gente ia cair. Mas o que Deus quer, com certeza, Ele sabe que uma hora a gente vamos falhar, uma hora a gente vai tropeçar. Mas o que Deus realmente quer é que a gente ligue com as adversidades. Por exemplo, caiu, então você tem que saber levantar também e seguir aí o reino. Beleza. Não, porque eu tenho que ser, eu ia ser igual a última. Comigo aí, Uma pessoa boa, mas não convertida, vai para o inferno? Uma pessoa boa, mas não convertida, vai para o inferno? Complexo também, né? Bom, na verdade, sempre quando a gente falamos sobre ir ou não para o inferno, a gente só vai ter a certeza no grande dia quando Deus voltar, tá? Então só Ele vai poder nos dizer, fulano não vai para o céu, não vai para o céu. Então só Ele mesmo vai poder nos dizer. Mas em relação a uma pessoa boa, né? Ele é bom, mas não é convertido ainda. Será que ele vai para o reino do céu? Cara, eu não acredito que ele vá para o reino do céu. Mesmo que ele seja uma pessoa boa e ele seja convertido. Até mesmo porque tem uma passagem, né? Sim. Que não só que vai chegar na hora e Deus vai perguntar. A gente até fizemos um teatro no dia de missão sobre isso. Que tipo assim, você vai chegar lá, vai apresentar todas as suas obras e não é aquilo. Não vai ser suficiente. Vai ter pessoas, infelizmente, que não vai ter obras para apresentar diante do Senhor. E o grande porém é o seguinte, né, quando a gente fala de uma pessoa boa, mas que não é convertida, é ateu, não acredita em Deus e tal, será que ela vai para o reino do céu? O grande porém vai estar dentro, eu acredito, tá? E eu acredito que vai estar em nós como igreja. Até onde nós como igrejas fizemos o evangelho chegar a essas pessoas. Entendeu? Não tem como a gente julgar uma pessoa, né? Deus julgar essa pessoa se ela não teve conhecimento de Deus. Agora, se ela sabe quem é Deus e quem Ele realmente é, aí sim, eu acredito que essa pessoa realmente não vai servir ao reino de Deus. Vou para essa pergunta aí. Eu não acredito em signos, mas gosto de acompanhar. É errado, eu estou pecando. E signos, mas gosta de acompanhar? Ela tá perdendo, vai acompanhar. Tipo, se o cara falar, joga no sério, ela não perdendo, ela vai jogar porque ela acompanhou. É a mesma coisa boa. Eu não gosto de punk, mas eu amo baile funk. É quase a mesma coisa. Bom, não é legal. Eu acho que a igreja tem os seus princípios, né, os seus valores e os seus deveres. Então, nada mais justo do que a gente andar nos princípios da nossa igreja, da nossa religião. Então, eu não acho legal. Tá? Mas aí, né, vai. Tem cada um. Cada um. Eu gosto do Saulo porque ele vê aqui igual o pastor Mindu. Eu
Minha opinião. Minha opinião. Mas esse Está escrito na língua, é minha opinião. Mas esse negócio de signo é meio polêmico, né? Porque você vê bastante gente de igreja mesmo postando e marca o signo que era desses bagulho de Facebook, que dá as características de cada pessoa, coloca o signo junto. Às vezes a pessoa nem liga para aquilo. Vai pelo post no Face, vai e coloca, ela até sabe o que é, Você nem sabe o que significa. Mais interessante do que a gente viver os signos, né? Do que viver as previsões, né? Cada ano o signo tem uma previsão, mas assim, é a gente viver pela fé, cara. Então, eu acho que a igreja do Senhor precisa viver pela fé. Esquece esse negócio de signo e viva pela fé. Quer viver as maravilhas, os feitos de Deus para a sua casa, para a sua vida? Você não vai ficar dependente do mês. Ah, estamos no mês de abril, então as coisas não vão dar certo. Estamos no mês de maio, então as coisas vão dar certo. Não, viva uma vida de intimidade com Deus, viva uma vida de fé, profetiza. Não, esse mês está difícil, mas eu profetizo que semana que vem a minha vida vai mudar. Viva uma vida de fé, profetizando, porque Deus quer isso da gente, que a gente viva uma vida de fé, de intimidade com Ele. Se você tem intimidade, a palavra do Senhor vai nos dizer sobre a vida de Elias mesmo, né? Elias olhou para os céus e disse, não vai chover, e não choveu. E quando Elias falou, agora vai chover, um tempo depois choveu. Então, Deus quer que a gente viva pela nossa fé, entendeu? Que a gente acredite. Não é porque está escrito que o mês de abril vai ser o pior mês da nossa vida que a gente vamos viver o pior mês da nossa vida. Não, a gente vai viver o melhor mês da nossa vida, porque Deus é conosco, porque acreditamos num Deus poderoso. Então é isso que a gente tem que acreditar. Aí você falou de show de sol. Se a previsão do tempo hoje erra, imagina que é de signo. Podemos encerrar agora com uma pergunta? E aí, agora? E aí, gostou? Gostei. Acho bem interessante, né? Primeiro eu estava nervoso, mas depois a gente vai se soltando. Acho bem interessante. Acho que é um meio até da gente conquistar mais jovens por reino, né? Tudo que a gente conversou, né? Que as igrejas precisam investir em algo que chame a atenção dos jovens. Eu acho que essa ideia chama muita atenção dos jovens. Então, parabéns aí pelo programa, pelo projeto. Que Deus continue abençoando vocês. Amém? Nós que agradecemos. Cabelinha, fala alguma coisinha? Eu tenho só que agradecer, Saulo, que você aceitou, vim falar um pouco da sua vivência, que os jovens possam entrar no canal, não só para só passar e ver, que possam assistir e entender, sabe, possam absorver um pouco disso, sabe, para que a gente continue tendo essa vivência e que já vamos deixar pré tudo acertado aqui, que a gente vai fazer essa conexão de Água da Rocha e de Nazareno, para a gente fazer com os jovens aqui do bairro, fazer algo bem legal. Pode contar com nós. Fechou? Combinado? Combinado. Combinado aí, já filmado, gravado, também. Já conversa com os outros dois lá, o que deve fazer. Valeu, Gabrilinho, Puga Lanches, no escritório. Fiz o Maia. Isso aí, valeu, fomos.